Fala galera, por aqui o professor Edinael, sejam bem-vindos à nossa análise do primeiro simulado. Olha só, primeiro simulado aqui para o concurso do IASES, certo? Aqui esse simulado faz parte do nosso curso, certo, gente? Então, tá disponível lá nos nossos cursos, seja no curso completo ou no curso de conhecimentos específicos, tá certo? Os simulados eles já estão disponíveis, bem como o gabarito e o comentário dos simulados. Eu vou fazer com vocês aqui no YouTube uma análise, tá certo? Uma análise aqui geral dos simulados. Qual foi o padrão que o simulado trouxe? O que é que você pode fazer após a correção de simulados? Né? Vou trazer para você aqui um plano de ação, certo? Teve muita gente que acertou mais de 50%, certo? Mas precisa melhorar. E gente que acertou menos do que 50% da prova, também dá tempo para você melhorar. A prova é só em janeiro, então dá tempo de você reparar os erros. Mas para isso você precisa agir a partir de agora, tá certo? Então olha só, você encontra lá no nosso curso completo os simulados, certo? O primeiro, né, gente, que eu já coloquei só um, certo? O próximo vai ser sexta-feira agora. Eu vou disponibilizar o segundo simulado. Eu vou baixar aqui já ele com os comentários, tá certo? Já para mostrar para vocês aqui. Agora, quem não respondeu ainda o simulado, eu recomendo que primeiro você baixe o caderno de questões sem os comentários. Esse daqui, ó, que eu disponibilizei no dia 5 e resolva, tá certo? Primeiro faça para você aí testar o teu conhecimento, depois você parte para os comentários, certo, gente? Depois você parte aí para o simulado comentado. Esse daqui, certo? Cada professor já fez aí os comentários das questões. Então, ó, tá em vermelho aqui o gabarito, né? Seguido aí dos comentários com a fundamentação, por que que cada uma qual questão está correta, qual é a alternativa que está errada. O professor já fez isso para vocês, certo? Eu fiquei responsável pela parte de conhecimento específico, né, gente? Todo mundo sabe aí que é minha matéria, né? Parte de direito e legislação. Olha só, a gente não vai comentar todo o simulado aqui, porque eu quero que você faça primeiro lá na plataforma, resolva, né, você sozinho, coloca o tempo, usa a estratégia que eu ensino aqui no curso, tá certo? Tem uma aula aqui que é de planejamento, que eu ensino a você uma estratégia, né? Muitos alunos já aplicaram essa estratégia e estão me dando um feedback positivo, então isso é muito bom. Agora, eu vou trazer aqui algumas questões que geraram divergência. Teve duas questões que o gabarito ficou trocado, a gente já fez a correção, certo, gente? Eu comentei isso também, certo? Coloquei as notas. Só foram duas que tiveram problema, todo o restante foi 100%. Beleza? Então, bora lá. A gente vai fazer nossa análise e aí a gente vai voltar aqui nas principais questões, aquelas que eu separei para comentar com vocês, beleza? Então, bora lá. Pessoal, o simulado, ele seguiu aqui o padrão da banca, né, e DCAP para o concurso do IASES, 70 questões, e a divisão, né, 50 questões aqui da parte específica, lembrando que a parte específica, ó, valem 2 pontos, certo? Seguido, ó, de língua portuguesa, 10 questões, raciocínio lógico e informática, 5 questões cada. Lembrando que essas matérias aqui, ó, valem 1 ponto. Ou seja, a concentração das matérias, ou melhor, a concentração dos pontos, ficou aqui na parte específica. Essa parte específica aqui, ó, é que você tem que focar a tua atenção. Agora, sem abandonar raciocínio lógico e informática e sem abandonar português. Você tem que insistir. Certo? Você não abandona o barco, gente. E eu ensino isso lá no planejamento. Na parte que eu falo assim, ó, questão média e questão difícil, você pula. Responde as fáceis, depois você toma uma água, vai no banheiro e volta para enfrentar as outras questões. E quando você começa a escrever ali, ó, uma coisinha ou outra, a questão vem, certo? A resposta vem. E a galera tá aplicando isso, tá dando certo. Beleza? Olha só, a gente vai também aqui fazer um diagnóstico, certo? Alguns erros que a galera cometeu aqui, alguns erros que não poderiam ter sido cometidos e
algumas questões que eu vou chamar a atenção para você, porque isso aqui se repete no padrão IDCAP, tá certo? Cobrança de prazo, competência, tá certo, gente? E família substituta, que eu venho alertando a vocês desde o início, certo? Não é falta de aviso, certo? Você precisa estudar ali o direito que a criança tem, criança e adolescente, certo, gente? Do convívio familiar e da comunidade, principalmente a medida de proteção, colocação em família substituta. São 3. Guarda, tutela e adoção. Qual é a preferida? A preferida da IDCAP. Cada banca tem a sua preferida. Banca IDCAP é adoção. Pessoal, você tem que dominar a adoção de trás para frente para trás, porque vai cair uma questão de adoção na sua prova. Característica da adoção, ou a adoção pode ser cobrada aqui, ó, dentro dos prazos, certo? Tem um slide aqui nas nossas aulas de revisão do ECA, que tem todos os prazos que são abordados no ECA e no SINASE, certo? Prazos em dias, prazos em meses e prazos em anos. Então você precisa sempre dar uma lida, principalmente quando está sendo cobrado na questão. Beleza? Pessoal, lembra que eu falei, quando é reta final, você precisa mudar a estratégia de estudo? Tem que focar aqui no Pomodoro, né? 80-20, certo? Focar aqui, 20% dos assuntos corresponde a 80% da dificuldade, corresponde a 80% daquilo que é cobrado em prova. E eu apliquei isso daqui no simulado, seguindo os padrões da banca IDCAP, beleza? Começando aqui com o prazo. Olha só, a questão 40 cobrou prazo do simulado, gente, estou falando aqui do simulado. Eu coloquei prazo na questão 28, perguntando aqui sobre a adoção, e na questão 69, sobre o plano individual de atendimento, certo? Esse é o padrão que a IDCAP vem seguindo, certo? Ela pega ali um tema, um gênero, por exemplo, prazo, e ela divide nas questões. Então ela colocou, por exemplo, nas questões que eu vi da Fundação Renascer e do IASES 2023, ela cobrou 3 questões de prazo. Então eu mantive esse padrão aqui, certo? Cobrando prazo da internação provisória, que é uma medida socioeducativa, certo? De internação provisória, 45 dias, não confunda, tá certo? O estágio de convivência da adoção, qual é o prazo? 90 dias. E o prazo para a elaboração do plano individual de atendimento, lá na questão desse SINASE, que é 45 dias para internação, semi-liberdade, e 15 dias prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Então, muita atenção com os prazos. Você que ainda não está dominando o prazo, olha só, você precisa aprender os prazos aqui o quanto antes, tá certo? Eu vou deixar esse material, os prazos aqui no material de apoio, que eu vou disponibilizar lá na plataforma, certo, gente? Esse diagnóstico aqui que eu estou fazendo com vocês do primeiro simulado, tá certo? O prazo é importantíssimo. Bora lá na questão. Olha só, a questão 40 cobrou aqui a internação provisória. Então, bora dar uma olhada lá na questão de número 40. Essa questão aqui, ó. Questão de número 40 dizia o seguinte, vamos lá. A Lei Federal 8.069, de 90, o ECA, acerca do ato infracional, em seu artigo 108, versa da internação antes da sentença. Pessoal, qual é a internação antes da sentença? Olha só, é a internação provisória. A internação provisória, ela não pode ultrapassar o prazo de 45 dias, tá certo? Tem 3 espécies de internação. A internação provisória, qual é o prazo? 45 dias. A internação sanção é aquela quando há um descumprimento, certo? De uma medida anteriormente imposta. Pode ser uma prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. Se ele descumprir de forma reiterada e não justificada, vai pegar uma internação de 3 meses, tá certo? E a internação definitiva, que não pode ser superior a 3 anos. Então, 45 dias, 3 meses e 3 anos é o que você precisa saber
sobre a internação. E tá aqui no comentário, ó, internação provisória, prazo de 45 dias, beleza? A outra questão, questão de número 28, foi sobre a adoção. Pessoal, o estágio de convivência da adoção é de 90 dias, tá certo? Então também está na nossa tabela aqui dos prazos, ó, 90 dias. Eu deixei a tabela aqui em dias, em meses, em anos. Então tá aqui, ó, prazo para convivência, prazo máximo de estágio de convivência para adoção, que pode ser prorrogado, é de até 90 dias. Então você deveria ter essa informação para enfrentar essa questão. Foi a questão de número 28, né? Bora dar uma olhada nela? Questão de número 28. Questão de número 28, ó, aqui. Certo? Artigo 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou o adolescente, observadas a idade da criança ou do adolescente e as peculiaridades do caso, certo? Então aqui, ó, você tem que, ó, substituir o x, certo? O x esse aqui, ó, seria a letra A, pelo prazo máximo de 90 dias, que é o estágio de convivência na adoção. Beleza? As outras alternativas, 60, 120, 45, estavam todas erradas. Beleza? E a elaboração do PIA, gente, eu cobri lá na questão 69. A gente colocou aqui na questão 69, mais uma questão também cobrando prazo. Ó, mais uma questão aqui também cobrando prazo, dessa vez na elaboração do plano individual de atendimento. Questão 69, né? Questão 69, aqui cobrando o PIA, né? O plano individual de atendimento. Aqui, ó. Então você teria que preencher, ó, a Lei Federal 2594. Muita atenção, a gente já foi cobrado o número da lei, tá certo? Inclusive no último concurso do IASES, viu? Então se liga aí que ela pode querer cobrar novamente. E aqui você teria que falar, ó, o PIA deve ser elaborado no prazo máximo de até, ó, 45 dias, é a regra, a partir do ingresso, não é a partir do momento que é feito a guia, certo, gente? A guia é expedida, depois ele ingressa, então cuidado com o lapso temporal. 45 dias a partir do ingresso e 15 dias se for prestação de serviço à comunidade, ó, em caso de prestação de serviço à comunidade, ou se for liberdade assistida. Então o gabarito aqui teria que ser a alternativa que marca 45 e 15 dias, letra A. Pessoal, tem muita gente que cai nessa questãozinha aqui. Certo? Então prazo, ó, você tem que estar dominando o prazo, tá bom? Eu vou deixar aqui nesse material que eu vou colocar dentro da plataforma para quem já é aluno, beleza? Vamos lá. Outra coisa, competência. Pessoal, outra coisa que eu estou insistindo com vocês aqui é sobre a competência. Eu não tenho dúvidas que vai ser cobrado aí a repartição de competências que, né, que o SINASE, né, ele dividiu, certo? Competência do município, competência do estado e competência da União. Então veio aqui, ó, questão 21 e 22, questão 25, certo? Três questões, tá certo, gente? É porque aqui eu coloquei, por exemplo, aqui foi sobre o município, 21 e 22, município. 21 e 25 foi sobre o estado, então a 21 também trouxe sobre o estado. E a 25 ela abordou sobre a União, tá certo? Então, questão sobre repartição de competência, também eu vou deixar aqui no material, certo? O que é competência da União, o que é competência do Estado e o que é competência do município. Bora dar uma olhada só em uma questão. Vou ver aqui a questão de número 21. Questão que cobrou aqui, repartição de competência. Bora ver como é que foi cobrado em prova. Questão 21, né? A 25 também. Mas bora dar uma olhada aqui na questão de número 21. Questão envolvendo aqui SINASE, que é 25, né? 23, 21. A primeira questão da parte específica. Olha só, aqui ele pedia a exceção sobre uma competência do município. Pessoal, qual não é competência do município? Gabarito letra D.
criar, desenvolver e manter programas como a semi-liberdade e a internação. Isso daqui, gente, é competência. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Isso daqui é competência do Estado. Ó, isso aqui é competência do Estado. Manter e desenvolver programas de internação e semi-liberdade. São programas em que ocorrem no meio fechado, ó, ocorre no meio fechado. Professor, essa competência pode ser do DF? Pode, se você pegar o artigo 6º do SINASE, traz a competência do DF. Porém, o DF ela acumula aquilo que é competência do Estado e competência do município. Ou seja, toda competência do Estado vai ser também competência do DF, do Distrito Federal. E toda competência do município também vai ser competência do Distrito Federal. Tá certo? Então não precisa você se preocupar em memorizar a competência do DF. Toda competência do Estado e município também é competência do DF. Beleza? Agora, tem que se identificar a particularidade de cada um. Por exemplo, o município não cuida de programa de meio fechado, somente meio aberto. Certo? Falou em município, ó, competência municipal, só aquelas que ocorrem em meio aberto. Ou seja, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, certo? Obrigação de reparar o dano. Essas aqui, ó, advertência, essas aqui ocorrem em meio aberto, tá certo? Não precisa elas não ocorrem em um meio fechado, tá certo? Ó, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida e a advertência são medidas de meio aberto, tá certo, gente? Na nossa aula a gente trabalha mais aí aprofundando, né? Por exemplo, tem algumas aqui que são executadas nos próprios autos, como advertência. Tem outras que é feito aqui, por exemplo, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade tem que ser feito PIA. Ó, o PIA aqui é de 15 dias, certo? Que a gente já viu na questão anterior. Beleza? Agora, advertência e prestação e obrigação de reparar o dano é feito nos próprios autos, certo? Nos próprios autos ali no juiz, que o juiz vai determinar a sentença, ele já pode determinar que seja cumprida ali a obrigação de reparar o dano ou a própria advertência. Beleza? Pessoal, questão de competência você tem que estar dominando, tá certo? Questão aí de sobrevivência em prova. Bora ver o que mais? Olha só, direitos e vedações. Direitos e vedações é um outro tema que a IDCAP adora cobrar. Direitos e vedações. Aqui ela vai cobrar não só dentro do ECA, mas também dentro da parte administrativa. Vai ser cobrado dentro de estatuto, dentro das atribuições do agente socioeducativo. Você que vai fazer para o cargo técnico, atribuições também aí dentro da sua área. Então, direitos e vedações é importante, está aqui dentro do nosso tema 3. Recapitulando, nesse simulado a gente trabalhou aqui os principais temas, que é a concentração aqui, ó, 20 temas que vai ser ramificado em 80% aqui das questões. Primeiro tema, prazo. Prazo foi dividido aqui em internação provisória, adoção e no PIA. O segundo, competência. SINASE repartiu as competências, as repartições de competência do município, estado e união, tá certo? E o terceiro grande tópico aqui, gente, ó, o terceiro grande tema dentro desses 20% é direito e vedações, tá bom? Que eu falo que vai ser cobrado não só dentro do ECA, escreva o que eu estou lhe dizendo, vai ser cobrado direitos e vedações dentro daqui dos respectivos cargos, estatuto, atribuições, tá bom? Então bota aí, ó, um asterisco aqui, beleza? Então eu dividi essa parte aqui de direito e vedações na questão 23, na questão 39, falando sobre direito de visita. A questão, geralmente a IDCAP cobra pegadinha, então onde tem questões de direitos e vedações, pode observar, tudo questão de pegadinha. Coloquei aqui também na questão 34, certo, gente? Aqui direito constitucional, vedações ao trabalho. Pessoal, trabalho, aqui o menor de 14 anos, a gente está batendo muito nessa tecla, tá certo? O IDCAP adora, vai ter uma questão de trabalho na sua prova, ó.
O pessoal acha que a gente tem bola de cristal, mas não é. Sabe o que é que a gente fica fazendo? Quando eu tô sem o que fazer, eu fico projetando aqui as questões. Eu fico fazendo projeções. Eu pego as questões anteriores da banca, eu baixo as provas anteriores e eu vou analisando as tendências. Aquilo que a banca cobra, aquilo que ela deixou de cobrar, aquilo que ela voltou a cobrar, eu faço minhas projeções. Para o IASES aqui, gente, trabalho tá toda hora voltando. Toda hora vai aparecer trabalho aqui nas projeções que eu faço. Eu acho 99,9% de certeza que vai cair uma questão sobre o trabalho, tá bom? E aí você tem que ter cuidado, porque o ECA diz uma coisa e a Constituição diz outra, tá certo? E principalmente quando a prova ela traz no edital direito constitucional e o ECA. Aí, meu amigo, você tem que observar o comando, tá bom? Então, ó, vedações do trabalho. Lembrar, né, que o trabalho perigoso, insalubre, e o noturno, né? Faltou aqui. Ó, e o noturno não pode. Certo? Noturno não pode. Lembrar que apenas o maior. A partir, né? A partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos. Somente na condição de aprendiz. Certo? Aprendiz. Agora, menor de 16 não pode. Perigoso, insalubre ou noturno. Tá certo? Sigilo telefônico, questão 56. Então, bora ver como foi cobrada aqui uma questão de direito e de vedações. Bora dar uma analisada aqui na questão 39. Bora lá, questão de número 39. Tá pertinho aqui. Então, bora dar uma olhada. Coloquei no edital, coloquei no simulado de vocês, viu? Questão aqui sobre direitos e vedações. Olha só, questão 39. O artigo 124 do ECA são direitos do adolescente privados de liberdade. Ó, e aqui já vem a primeira observação. Direito, eu falei que direito e vedações pode ser cobrado no ECA e vai ser cobrado principalmente dentro daqui das matérias estatuto, das matérias de atribuições do cargo, beleza? Agora, de que forma é cobrado direitos e vedações dentro do ECA? Você tem os direitos fundamentais, direito à vida, à liberdade, direito de brincar, direito à convivência comunitária e familiar. E tem direitos que são de adolescentes privados de liberdade. Se o IDCAP quiser cobrar de forma tranquila, certo? Quiser cobrar de forma tranquila, ele vai cobrar os direitos que estão previstos lá no artigo 1º ao 6º do ECA. Agora, ultimamente, ela vem pesando a mão em algumas questões. Não é regra. Se você analisar, volta e meia, ela coloca aí uma prova pesada, as outras ela mantém o mesmo padrão. IASES 2023, tranquilo. Fundação Renascer em Sergipe, tranquilo, tudo aquilo que se esperava. Agora, Polícia Penal do Espírito Santo, pesou um pouquinho. Mas eu já falei para você, todo concurso de Polícia Penal, as bancas estão pesando, gente. Não é só aqui Espírito Santo. Minas Gerais, com a banca Selecom. Goiás, banca IBFC. Bahia, banca FGV, todas pesaram. Então não é uma característica da banca, e sim do cargo. Certo? O cargo ele já tem essa forma de cobrar. Beleza? Para o IASES, professor, qual é a sua previsão? Normal. Estuda ali, confia no trabalho que você já vem fazendo, tá certo? A preparação que a gente traz aqui, gente, é uma preparação que é médio avançado. Se você estudar para o médio, ali se for fazer um concurso para nível médio, tá excelente a preparação. Se for fazer um concurso que a banca cobre um pouquinho mais, também tá boa a sua preparação, porque sempre a gente coloca algo mais aqui, certo? Seja na resolução de questões, seja no simulado, seja na própria aula, a gente sempre aprofunda na medida do necessário. Então, você que vai fazer questão que CAEC e SINASE, que são as principais aqui, certo? Você está preparado para qualquer concurso, que a gente traz aqui desde o básico até o avançado, de uma forma objetiva, de uma forma bem direta ao ponto, sem negócio de ficar enrolando muito, certo? O negócio aqui é direto na veia. Como é que pode ser cobrado aqui direitos para as pessoas privadas de liberdade? Ela vai colocar bem assim, ó, como eu coloquei aqui nesse simulado. Exceto. Então vamos lá. São direitos de crianças e adolescentes, no caso o adolescente, né, que está privado da liberdade, já que criança não pode ter sua liberdade privada. Pessoal, existem quantas privações de liberdade? Duas. Existem duas privações.
a privação parcial e a privação total. Ó, parcial com a semi-liberdade e a total com a internação. Beleza? Agora, qual seria aqui a exceção? Direitos, ó, falou sobre os direitos dos adolescentes privados de liberdade, exceto aqui, receber visitas ao menos mensalmente. Aqui, ó, deveria ser o correto semanalmente e não mensalmente. Beleza? Receber visita? Pode? Pode. Agora, semanalmente e não mensalmente. Então, gabarito aqui, letra B. Então, é dessa forma que vai ser cobrado aqui o tema direitos e vedações. Beleza? Pessoal, pontos críticos aqui da parte de conhecimento específico. Olha só. Pessoal, teve muita dificuldade aqui nessas leis extravagantes. Tá certo? Principalmente abuso de autoridade e o Estatuto da Igualdade Racial, a 12.882, certo? Olha só, aqui no abuso de autoridade, gente, você vai ter que não tem para onde correr, não tem para onde correr, não tente se esquivar disso aqui, vai ter que gravar as penas, certo? Pena de abuso de autoridade de 2 a 8 anos de reclusão, certo? Outra coisa, na tortura, você tem três, você tem a tortura do caput, certo? E você tem a tortura omissão. Aquele que se omite, a pena é menor, de 1 a 4. Aquele que pratica a própria tortura, a pena é maior, de 2 a 8 anos. Tá certo? Então você vai ter que se ligar também na questão das penas, tanto da tortura quanto aqui do abuso de autoridade, tá certo? Foi o que mais o pessoal teve dificuldade aí. Eu coloquei na questão 65, depois dá uma olhada lá, na questão 58. Estatuto da Igualdade Racial, questão 61, cobrando a capoeira. E a questão 62, sobre o ensino, gente, ó. Aí, né, trazendo, né, como obrigação o ensino da história da África e da população negra, certo? Isso aqui é uma coisa que já vem muito batida em prova pela Banca IDCAP. Certo? Dentro de direitos humanos, tratado, olha só, os tratados sobre direitos humanos, isso daqui caiu dentro da incorporação das normas, tá certo? Pessoal, a incorporação das normas, a explicação está aqui na revisão. Se você pegar a revisão de número 5 da declaração, eu explico como é que é feito essa incorporação de um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, tá certo? Mas eu vou fazer uma revisão aqui para você que não está assistindo a minha aula, você que não chegou ainda nessa revisão. Bora lá. Como é que fica a incorporação? Ó, a incorporação dos tratados internacionais. Bora lá, como é que fica aqui a questão do tratado? Pessoal, todo tratado, ele precisa primeiro ser assinado. Antes de ingressar, ele tem que ser assinado. Essa assinatura é feita pelo presidente da República, aqui ele enquanto chefe de Estado, tá certo? Ele representa o Brasil fora, não é chefe de governo, tá certo? Então, primeiro vem a assinatura desse tratado. Após a assinatura desse tratado, o Congresso Nacional ele precisa ratificar. O que é ratificar? Ratificar, confirmar. Confirmar, dar o ok, certo? Agora, dependendo de como que o Congresso Nacional ratifica ou confirma esse tratado, ele vai ter um status. Por exemplo, se esse tratado ele tratar de direitos humanos, olha só, foi um tratado que trata de direitos humanos, e ele for aprovado nas duas casas em 2 turnos por 3/5 dos votos, olha só, ele vai ser equivalente às emendas constitucionais. Se você pegar aqui, ó, a hierarquia das normas, ó, a hierarquia das normas, eu sei que tem muita gente que não é da área do direito e tem dificuldade nisso daqui.
Acima está a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal estão as leis complementares, as leis, olha só, ordinárias, são normas infraconstitucionais, ou seja, estão abaixo da Constituição, certo? Tudo que está abaixo da Constituição, ó, daqui para baixo, vai ser infraconstitucional, porque está abaixo da Constituição. Então, aqui estão, ó, as normas que são infraconstitucional. Estão abaixo da Constituição. A emenda constitucional, ela vai ingressar aqui, ó. Ela é como se fosse uma norma da Constituição. Então, ela tem aqui, gente, a emenda, ela é como se fosse já estivesse lá desde o início, certo? É uma norma constitucional. É observância obrigatória, é parâmetro aí para controle de constitucionalidade, não se discute, certo? Esse tratado, quando ele é aprovado em 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, ele é equivalente à emenda, é como se fosse uma emenda, certo? Então ele vai estar acima da lei ordinária e acima da lei complementar. Ele vai estar aqui, ó, dentro desse triângulozinho aqui, onde fica aqui, ó, a Constituição Federal e as suas emendas constitucionais. Agora, quando um tratado ele versa sobre direitos humanos, mas ele não é aprovado por esse quórum, digamos que ele não seja aprovado por 3/5 e sim por 2/5, olha só, ele já não tem mais a equivalência de uma emenda constitucional. Ele vai ser uma norma infraconstitucional. Agora, por tratar sobre direitos humanos, ele vem para cá, ó. Ele fica abaixo da Constituição, porém acima da lei ordinária e da lei complementar. Ele é uma norma infraconstitucional, porém, olha só, porém com poderes supralegal. O que é supra? Acima. Ou seja, está abaixo da Constituição, mas está acima das leis. Esse pontozinho aqui é amarelo, ó. Esse pontozinho aqui é amarelo. Uma norma que trata de direito humano e que não é aprovado pelo quórum do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele não é emenda constitucional, não é equivalente à emenda constitucional, mas também não é somente uma norma infralegal, ou melhor, infraconstitucional. Ele é supralegal, porque ele está acima das leis, lei complementar, lei ordinária, porém está abaixo da Constituição. Beleza? E aqui abaixo das leis estão as normas infralegais. Aqui vem as resoluções, ó, vem as resoluções, os decretos, tá certo? Tudo vai ficar aqui, ó, abaixo, né, das leis, tá certo, gente? Então, ó, uma norma que não trata de direito humano, se ela não versa sobre direito humano, ó, direito humano, ela não vai ser equivalente à emenda e também não vai ser supralegal. Ela vai ser uma norma infraconstitucional. Vai ter aí o status de lei ordinária, tá certo? Então ela está abaixo da Constituição. Beleza? Então fica tranquilo que esse assunto está dentro da nossa revisão, certo? Eu vou subir uma aula também esquematizando tudo isso daqui, para quem ainda não pegou essa parte aqui, que eu coloquei lá na questão 45. Bora dar uma olhada na questão? Questão 45 cobrava justamente isso, ó. A Constituição Federal incorpora normas internacionais de direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro. Acerca desse tema, é correto afirmar que letra A era o gabarito. As normas internacionais de direitos humanos, aprovadas em 2 turnos pelo Congresso Nacional, pelo quórum qualificado. Qual é o quórum qualificado? Qual é o quórum qualificado? Olha só, 3/5. Possui status de emenda constitucional. Se não tem o quórum qualificado e tratar de direitos humanos, ele vai ser infraconstitucional, porque está abaixo da Constituição, porém com supralegalidade. Beleza? Então, ó, tinha que estar em dias aí com a revisão. Certo, gente?
Pontos que você não pode perder. Pessoal, eu vou deixar no material também. O professor, ele me sinalizou aqui, certo? O que é importante de cada matéria. Como não é minha matéria, já está nos comentários lá, eu vou deixar para vocês, de língua portuguesa, raciocínio lógico e de informática. Olha só, o que é que esse simulado ele revelou? Um apanhado geral aqui, agora com vocês. Pessoal, esse simulado, ele revelou que a banca, olha a banca aqui, ó, a banca IDCAP, certo? O que é que a banca IDCAP adora cobrar? Prazos, ó, questão 40 e 69, competência, certo? Prazos e competência. E o que você vai fazer se você ainda não tem aqui os prazos, não decorou os prazos e não decorou as competências? O que é que você vai fazer? Você vai fazer resumos, ó, resumos, tabela, vai tentar memorizar, beleza? Outra coisa, a banca IDCAP adora cobrar detalhes. Às vezes ela cobra atenção, ela quer saber se você realmente está prestando atenção. Então toma cuidado com palavras como exceto, incorreto. Ela gosta de trocar semanais por mensais. Toma cuidado, leia com atenção máxima e destaque as palavras-chave. Pessoal, domínio de princípios fundamentais. Ó, isso aqui nunca sai de moda, certo? Então, proteção integral, inviolabilidade do domicílio, lá em direito constitucional, certo? É entender, ó, entender o que está por trás dessas leis, a interpretação e não somente a regra, ó. Interpretar, tá certo? Aqui você precisa interpretar e não só memorizar. Beleza? E os fundamentos sólidos nas matérias básicas. Então, português, raciocínio lógico e informática, elas não são complexas, mas você precisa dominar o básico, os fundamentos. Foi isso que a nossa equipe de professores passou, beleza? E aqui vem o plano de ação, certo? E aqui vem um plano de ação. Pessoal, eu estou fazendo isso aqui no YouTube, certo? Mas todas as outras análises dos simulados a gente vai fazer exclusivamente no grupo para quem é aluno. Tá certo? No grupo não, dentro da plataforma. Beleza? Dentro da plataforma para os nossos alunos. Todo simulado, a gente comenta o simulado e a gente traz aqui uma análise de como foi simulado e no final traz um plano de ação. Porque é importante você reparar o próprio erro. O erro que você cometeu nesse simulado, você não pode cometer nos próximos. Você precisa reparar para poder chegar bem na prova dia 18 e gabaritar. Tá certo? Então, você que deseja adquirir o nosso curso, eu vou deixar um cupom de 20% no link aqui, tá certo, gente? Tanto no curso completo, quanto no curso de conhecimento específico. Tá certo? Então, vou deixar aqui um cupom de desconto de 20% durante 24 horas. Tá certo? Durante 24 horas. Quem está assistindo o vídeo depois, faz o seguinte: se por acaso o cupom já tiver se esgotado, já tiver encerrado, entre em contato com o número que eu vou deixar aqui no WhatsApp para verificar se tem mais algum cupom. Beleza? Além disso, tem o nosso grupo exclusivo aqui para o IASES, onde a gente sempre está colocando dicas, materiais, avisando sobre as lives. Tudo isso aqui acontece no grupo. Fora os cupons, né? Tem muito cupom que é disponibilizado só para quem está no grupo. Tá certo, gente? Então, quem quer aí, não deixa para a última hora. Qual é o plano de ação que você vai adotar? Você que fez o simulado vai adotar daqui para frente. Olha só. Foco total nas matérias que são prioridade. Pessoal, qual é a matéria que é prioridade dentro da parte específica? ECA e SINASE. Então, foco total nessas matérias, tá certo? Faça um organograma, faça mapa mental, coloque as competências em tabela, tá certo? Mas não deixa para a última hora, beleza? Direitos e vedações, ó, você precisa conhecer todos, para você lembrar aí o máximo que conseguir na hora da prova, certo? Agora, essas questões que têm média prioridade, né? Ó, tem questões aqui que é de média prioridade, certo? Não é matéria importante, mas está aqui dentro, tá certo? Seja na parte básica ou na parte específica. Como é que você vai revisar essas questões de média prioridade? Você vai resolver questões, vai fazer mais questões.
principalmente daquilo que você errou. Professor, eu errei muito concordância verbal e nominal. Faça 10 questões essa semana só desse tema. Com calma, ali vendo a fundamentação, tentando corrigir o erro. Tá certo? Professor, eu errei muita questão de probabilidade. Faça 5 questões só de probabilidade. E aí você vai fazer isso também, ó, em informática e também em todas as questões da parte específica, que é de baixa prioridade. Tá certo, gente? Então, apesar de ser a matéria mais importante, conhecimento específico, tem matérias ali que tem mais dificuldade, tem outras que você tem que dar mais atenção, como é que Sinase, certo? E a prática contínua, resolver novas questões, isso que você não pode parar, certo? Marcar palavra-chave como exceto, incorreto, apenas, sempre. Por quê? Porque a banca repete isso daqui. Pessoal, tem uma live aqui que eu falo sobre o perfil de cobrança. Eu não analiso aqui o conteúdo, eu analiso a estrutura da prova. A banca coloca a prova de uma estrutura para você cansar. Perceba que a maioria das questões é algoritmo romano. São questões que vai estar lá verdadeiro ou falso. Por quê? Porque ali o candidato desatento, ele pode ser até estudioso, mas o desatento acaba errando. Tá certo? Às vezes o cara é estudioso, mas por falta de atenção, ele acaba dando um deslize ali, perdendo questão. Então a banca, você não pode dar mole, tá certo? E também, né, ó, também você já fica no grupo, você já adquire o curso para você fazer o próximo simulado. E você que já é aluno, o próximo simulado você vai comparar o seu desempenho. Pessoal, o que você faz no simulado, você faz na prova. Então não adianta você pegar o simulado aqui e não dar importância. Simulado aqui é importantíssimo. O que você faz no simulado, você vai reproduzir na prova. Então a hora de você melhorar o simulado é agora. Professor, eu só acertei 70% da prova. Então procura ver o que foi que você errou. Pega aqui a nossa análise, certo? Replica tudo que eu passei para você aqui, que eu tenho certeza que você vai aumentar o seu percentual de acertos na hora da prova, mas aí você tem que avançar aqui no simulado, certo? São 4 simulados que a gente vai disponibilizar aqui no mês de dezembro. O primeiro já foi. Sexta-feira agora eu vou colocar o segundo simulado. Próxima semana a gente faz a correção até encerrar os 4 simulados com gabarito, com os comentários aqui de cada questão e com essa análise aqui. Só vou fazer uma no YouTube. Todas as outras vai ser exclusiva para quem é aluno. Vai acontecer na plataforma. Beleza? Pessoal, no mais, fiquem todos com Deus. Forte abraço, bons estudos. Não abandone o barco. Dá tempo, você que está desanimado, certo? Dá tempo de chegar bem nessa prova. Agora, tem que ter um material estratégico, tem que ter um material direcionado, direto ao ponto, sem enrolação, para você chegar bem na prova, certo? E na frente da concorrência. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tamo junto!